Fala galera, boa noite para você que está assistindo depois, um ótimo dia. Meu nome é Vinícius Rosa, eu faço parte do O Legado, então fique aqui e assista essa live excepcional que a gente vai fazer hoje. Teremos um convidado especial, que é o Carlos. Teremos um bate-papo bem bacana aqui. Então eu peço para que você me fale se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Tudo bem, Cirlei, chegando a galera. Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver entrando me fala como é que tá aí o som, se vocês estão ouvindo bem. Imagem ok, tudo tranquilo. Que bom. A Cirlei confirmou aqui que tá ouvindo bem. O Carlos aqui já tá entrando, então bora lá. Boa noite. Tá me ouvindo? Peraí, deixa eu Vinícius, ver se eu te escuto. tô te ouvindo super bem. Só ajeitar aqui. Melhorou? Agora bora. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Sua imagem para mim tá carregando. Eu não tô conseguindo. Não sei se é o meu. O pessoal que tá aí na live, vocês estão vendo o vídeo do Carlos? O Carlos tá bem para vocês aí? Onde é que tá? Que para mim parece que tá travando. Tá. Para mim aqui aparece que tá carregando a sua. Sua internet tá ruim. Vamos lá. Pera aí, deixa eu ver. Todo mundo que tá chegando aí, rapidinho, a gente tá só. Gisele, você consegue ouvir bem o Carlos? E para mim aqui aparece que ele tá travando. Para mim parece que eu estou normal. Travando. Ah, tá. Ah, Trava. o meu tá travando. Eu vou Tira do sair. Wi-Fi. Eu tirei a minha do Wi-Fi e eu coloquei no meu celular, tá? Tá, Não vou sei como é tentar que tá fazer a isso então. sua aí. A minha tá no celular, eu saí do Wi-Fi. Oi, Então, Vinícius. mas você que tá aqui, perfeito, agora sim. Agora E sim. garoto, Agora sim. Tirei do como é que você... Wi-Fi e agora tá resolvido. Isso aí, eu tirei do Wi-Fi também. Entrei numa call Perfeito. agora há pouco e aí tava travando. Eu falei, agora eu. Perfeito. Como é que você tá, meu amigo? Beleza. Tudo Que certo. bom, E contigo? tudo bem, graças a Deus, tudo caminhando também por aqui. É Amém. uma satisfação receber você aqui no Legado. Eu já sinto parte, você, sua família, já são parte dessa família Legado. Amém. E teria convidado importante para trazer mais assim que marcasse para mim, tá? Quero dizer assim para todos aqui que esse homem aí é o cara que já deixou um legado para minha vida, né? E eu quero que vocês aprendam muito. E abrindo aqui, eu falo para vocês, legado, às vezes a gente acha que é só quando a gente morre. E eu já falo isso para você, legado é o que você deixa todo dia. Então, isso eu aprendi com o tempo. Às vezes você acha assim, aquela pessoa me deixou um legado. Não, ela te deixa um legado todas as vezes que ela te entrega algo bom, algo produtivo, né, algo que acrescenta e eu, Carlos, a gente tem conversado aí bastante ultimamente, trocando bastante e eu venho recebendo bastante e pode ter certeza que você que está aqui assistindo a gente, de tudo que a gente for falar aqui, você vai sair dessa live com alguma coisa, com algum legado para você carregar para sua vida. Se apresenta aí, meu amigo. Pô, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né? Para mim é um prazer estar falando contigo de novo. Dessa vez, numa situação ainda, eu diria até ainda mais especial, né? Aham. Esse projeto O Legado, a outra vez que a gente falou foi no teu canal. Então, eu fico extremamente honrado, muito feliz de estar aqui. Te agradeço demais pelas palavras, pelo convite. E posso te garantir que é recíproco, cara. Assim, foi digamos assim, uma daquelas coisas de Deus, assim, né? Vai Aham. colocando pessoas na nossa vida, no nosso caminho
e com certeza esse carinho é de lá para cá e daqui para lá. Então Que bom, que bom, fica fico com essa feliz. certeza aí no teu coração. Tá, muito obrigado e bora a gente trocar aqui. Bora O lá. legado ele nasceu para você que está chegando aqui, que não conhece, ainda não sabe. Pega esse aviãozinho e manda para bastante gente. Vou explicar para vocês, só para vocês entenderem. É um projeto que ele não tem bandeira de igreja, ele não tem nada. São pessoas que resolveram se reunir para transbordar na vida de outras pessoas, para deixar um legado. Então, o nosso foco principal é deixar um legado para os nossos jovens, através de network, treinamento, acompanhamento, business, tudo que você possa imaginar voltado para os jovens. Então, esse processo de legado, o Carlos ele traz para o Vinícius, que o Vinícius traz para outra pessoa, que ele vai trazendo para outras pessoas, até chegar em famílias, até chegar nos nossos filhos, e assim dar continuidade. Então, se você falar assim, eu quero participar, eu quero ser uma pessoa, quero deixar o meu legado aqui, provavelmente você tem alguma coisa para transbordar, para ensinar, para agregar, ou o inverso, você está na fase do aprendizado, você está na fase de você assistir lives, assistir os podcasts que a gente vai fazer. Dia 14 de maio vai ter um treinamento, você que é aqui de Orlando, vai ter um treinamento, o Poder da Ação com a Cirlei, vai ser aqui em Orlando, então fica de olho, nós temos um link na bio, é só você se cadastrar lá, e aí você vai ter acesso a essa informação. Então tem bastante coisa acontecendo que a gente vai transbordar na vida de pessoas, tá? Então, Carlos, eu vou te deixar, vou fazer uma pergunta, né? Manda. Qual que foi o maior legado que você recebeu na vida até hoje, assim, que você enxerga, que você fala assim, cara, esse daqui, maior. Cara, eu estava pensando ali quando você começou falando, né, da questão do legado, dessa transferência do todo dia. E eu acho que não podia ser mais perfeita essa colocação, porque para mim essa questão do legado é muito mais o exemplo, né, do que alguma coisa que eu possa deixar de fato no sentido né, material ou muitas vezes algum negócio que eu criei e deixei para alguém, alguma coisa assim. O legado ele é muito mais, na minha opinião, né, na minha forma de ver, muito mais o exemplo, né? Aquela semente que você vai plantando e que fica realmente como algo que vai crescer naquela pessoa e vai frutificar, vamos dizer assim, né? Então, quando eu penso na minha infância, eu acho que é justamente isso. Eu acho que é o exemplo. Quando eu penso assim, nos valores que eu trago, no caráter que eu acabei criando, né, na pessoa que eu me tornei, é 100% relacionado aos exemplos que eu tive. Não as coisas que me foram ditas, mas muito mais ao exemplo, né? Então, quando eu penso assim, eu acho que aprender por exemplo, né, e não por um discurso, como a gente diz, um sermão, né, mas sim aprender pelo exemplo, ou seja, você enxerga aquela situação, você enxerga aquele comportamento e você acaba trazendo aquilo para a sua vida. Então, eu me considero uma pessoa muito abençoada nesse sentido, sou muito grato pela infância que eu tive, e principalmente por isso, porque eu acho que na minha infância não faltou justamente essa questão do exemplo, né? E eu acho assim um legado que ficou muito forte para mim na minha vida, que os meus pais sempre utilizavam aquela frase assim: jamais faça para alguém o que você não gostaria que fizessem com você. E aquilo Uau. me marcou demais na minha infância inteira. Então, mesmo na escola, é aquela história, né? A palavra bullying é mais recente, mas bullying já existia desde sempre, só não Desde chamava com sempre, esse nome. verdade. É. E até na hora de fazer o bullying, sabe, vinha aquele legado. Aham, Eu ia sim, gostar se fosse ao contrário. ao contrário. Então eu estava sempre naquela defensiva, assim, né? Tipo, não, eu não ia gostar, então não vou fazer. E Aham. aquilo é impressionante, foi um legado que me marcou muito, que eu acho que ajudou muito a moldar o meu caráter, ajudou muito a moldar as coisas que eu acredito, a forma que eu ajo, inclusive hoje nos negócios, né? Então eu penso na minha empresa, eu vou vender alguma coisa para alguém, eu compraria aquele produto, ou seja, eu adaptei para a minha realidade no negócio, entende? Aham. Você Então eu acho que é cresceu, você trouxe lá de baixo, da base. isso, exato. Aquele legado só foi transformando, né? Ele foi mudando da vida pessoal para a vida profissional, para a vida empresarial.
e assim por diante. Então, acho que, para mim, esse foi, talvez tenha sido o maior legado assim que eu carrego comigo até hoje. Uau. E agora eu faço a pergunta de volta. Manda. Não, a mesma pergunta, eu gostaria de saber, Ah, fiquei tá. curioso. Mesma pergunta. Show. Gostaria de saber qual foi o teu legado que você É, recebeu e que carrega até hoje. a palavra força de vontade é uma palavra assim meio solta para tudo isso. Acho que não é uma característica pura, mas é garra, palavras assim como eu tive que muito cedo aprender a me virar sozinho, né? Uhum, O legado que eu recebi, diferente de algumas pessoas, foi daquele ali, vai e faz. Eu sou o filho mais novo, uhum, né? De quatro irmãos. Então, é aquele cara lá que, meu, já tá todo mundo caminhando, vem. E a base não era tão interessante, né? Da minha família. Até esses dias eu estava conversando aqui com a Cintia, a gente estava falando sobre isso. A gente pegou um legado e a gente estava replicando esse legado no nosso dia a dia, nas nossas coisas. E isso exato. acaba, foi o que você falou, eu apliquei na minha empresa, eu também apliquei na minha vida, né? As coisas que eu aprendi. E você que está assistindo, pare Por que você é desse jeito? É porque você aprendeu, né? O Carlos colocou aqui, qual vontade. Quando eu decidi morar nos Estados Unidos, eu ganhava muito bem onde eu trabalhava no banco, tinha um salário muito bom, só que eu estava numa zona que perdia aquela vontade. E esse dado de então esse legado de força de vontade, de garra, de desafios, eu peguei muito. A vida me ensinou a ser assim. E agora falando que tá lento a câmera. Não sei se é a minha internet, se o meu tá travando. Tá tudo bem aí, Carlão? Deu uma pequena travadinha, mas agora voltou. Pelo menos Tá, para mim aqui. Se o pessoal puder comentar. compartilhar aí, tá bom. Então, uma virar essa chavezinha na sua cabeça. Não é quando a pessoa morre, não é o meu pai, por exemplo, que ele morreu, ele foi o que ele me deixou em vida. Então você está deixando o seu legado hoje, agora, para pessoas. Algumas pessoas estão recebendo o seu legado no agora. Então, se você tem não conseguir construir nada, você não fazendo nada, você está deixando um legado. Você fazendo alguma coisa, você também está deixando um legado. Exato. Depois que eu entendi esse processo, e aí é o motivo dessa live, de a gente estar aqui hoje falando para vocês sobre isso da sua infância, é que muita gente, como eu, por exemplo, eu me identifiquei muito com esse tema, e até comentei com o Carlos, vamos falar sobre isso. Porque muita coisa talvez você carrega, muita coisa boa que você recebeu lá atrás, e o lá atrás, às vezes, pode ser ontem. Peraí, deixa eu só colocar. Oi, Vinícius. Vê se voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Tô no Wi-Fi aqui. Voltou. Bora. Então, esse processo de você entender o legado, ele é diário, me fez abrir a minha cabeça. Porque com 9 anos meu pai se separou da minha mãe. Eu coloquei no Wi-Fi aqui, se estiver travando me avisa. Com 9 anos meu pai se separou da minha mãe. E aí ficou aquele lado de pais separados, aquela confusão toda. E eu carreguei isso por muitos anos. Ai, eu me vitimizei. Uhum. Então, todo o legado positivo eu estava colocando na mochila e deixando de lado. E carregando o peso da separação. E não,
e tá tudo certo. Depois que meu pai morreu, virou essa chave na minha cabeça, que eu comecei a entender. Eu falei, então, tudo que meu pai me ensinou, o que foi bom eu vou pegar para mim, o que não for bom eu vou descartar. Exato. E aí as perguntas que eu fiz aqui para todo mundo, lá na coisa, 3 pessoas colocaram lá sobre legado. Uma delas colocou aqui, ó, a pergunta que eu fiz no Stories. Qual que foi o legado? O exemplo na Uhum. infância. Outra foi lá e colocou assim, Carlos, ó. Vamos lá. A força da minha mãe e a vontade de nunca ter os olhos tristes que ela carregava. Essa é a informação. Olha só, Que também cai no exemplo, né? Ou sim, é seja, o ela estava exemplo. observando e a Uhum. partir daquele exemplo E esse aqui digamos falou assim, sobre, recebendo aquele legado. colocou honestidade. Viu só? Honestidade. É, Então, avaliem. Cada um vai carregar um formato. Cada isso. um vai ter. Eu fiz uma pesquisa fazendo 2 perguntas, muito bom. Teve gente que teve uma infância muito boa. A sua esposa teve uma infância bem, bem triste. O legado que ela carregou durante muitos anos foi muito ruim, mas ela não se espelhou na parte ruim. Ela se espelhou em novos Exato. legados que ela vinha recebendo. Tem uns que chamam de ressignificar, né? Você pegar esse legado Exato. e Exato. transformar ele em algo positivo. Exatamente. E é isso que a gente vai entregar para você. Então, se você vê até aqui, triste, chateado, se você ainda tem alguma mágoa do passado, de alguma coisa que alguém deixou, eu quero que essa live sirva para você refletir que legado ele é diário e que as pessoas te entregaram aquilo que elas tinham. Carlos, eu quero muito que você fale aqui para as pessoas sobre aquilo que explodiu minha cabeça, que nós somos vítimas de outras vítimas. De outras vítimas, exatamente. E eu queria aproveitar que você falou de uma coisa muito importante, que é justamente o legado, ele nem sempre é positivo, né? A Sim, parte negativa também se torna legado. E via de regra, a gente tende a repetir, você citou isso também, aquilo que a gente aprende, né? Então, é muito comum também que a gente repasse essas coisas, muitas vezes, sem perceber. E a gente quase sempre repassa essa coisa para um terceiro. Por isso que a gente diz que existe até um ditado popular que diz que a maldição continua, né? Até que alguém vá lá e quebra. E é uhum. justamente isso. E a prova disso é que se você parar para pensar muitas vezes, quem tem filhos aqui, quem vive num ambiente, né, casal, filhos, alguma coisa assim, quantas vezes acontece que você brigou com a esposa e acaba descontando aquilo que você queria mandar de volta para a esposa ou para o marido, você acaba descontando, às vezes, sendo agressivo com um filho ou alguma coisa assim, né? Isso é uma prova de que a gente pega aquela informação e a gente acaba assimilando aquilo ali, né? Por exemplo, e a gente acaba repassando. E aquele filho que às vezes entendeu que a única linguagem dentro de casa, claro que aqui a gente está falando um exemplo, né, mais leve, mas quantos não cresceram num ambiente onde a única linguagem que existia em casa era da violência? Como é que Verdade. esse adulto vai se tornar um adulto que vai saber dar amor, que vai saber dar carinho, que vai saber controlar as emoções? É praticamente impossível. Precisa toda uma Falou transformação, tudo. precisa toda uma ressignificação, Uhum. né? E aí que entra essa questão de sermos vítimas de outras vítimas, né? A gente tende como, enquanto ser humano, a trazer toda e qualquer situação, a gente sempre anexa a situação a uma emoção, né? Verdade. Isso é nosso. Então, tudo que acontece que nos marca, nos cria uma emoção. E o problema está justamente na emoção que a gente atrela. E é isso que a gente tem que aprender a ressignificar. E é isso que transforma. Quando a gente entende que aquele sentimento pode ser alterado. E é isso que nos liberta dessa prisão, muitas vezes, que é essa coisa mal resolvida da infância, né? Olha a E pergunta, olha a pergunta que veio aqui, Carlos. hum, Como ser mais leve tendo um passado tão pesado? agora que nós vamos falar sobre isso agora mesmo.
Eu acho assim, ó, Vinícius, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar o entendimento. Entendimento sobre o quê? Sobre as pessoas que nos machucaram nesse período, tá? Eu vou trazer uma analogia aqui só para a gente refletir como essa questão de entendimento ajuda na ressignificação, tá? Vamos Tá. dizer que o Vinícius está voltando para casa, um dia chuvoso, né? Tá ali com o guarda-chuva dele caminhando na calçada, tá? Uhum. Aí, daqui um pouco, vem um carro e passa na lateral e te molha todo com aquela água que estava empoçada. Qual é o sentimento? Ah, meu Deus, ficar bravo, é nervoso. Você vai ficar revoltado, para dizer o mínimo, né? Aham, Agora, vamos dizer, o primeiro sentimento, ou seja, você viveu uma experiência e já anexou um sentimento naquela experiência, certo? certo. Uhum. Ficou com raiva do motorista, ficou com raiva de um monte de coisa. É só coisa ruim anexada àquilo, tá? Uhum. Agora, se eu chego para você e digo assim, Vinícius, aquele carro só veio para perto de você e aconteceu isso porque ele desviou de uma criança que estava correndo atrás de uma bola. E sabe quem era aquela criança? Teu filho. Uhum. É, É o já mesmo, tirou tudo a... é o mesmo sentimento agora, Não, não. entendeu? A situação mudou? Não mudou. Você continuou lá na calçada, o carro veio, você continuou molhado, a situação é igual. Só que agora ele passou de um cara que quis te prejudicar e quis te molhar para um cara que evitou de acontecer uma tragédia com o teu filho. Quantas vezes você ficaria na fila, me molha de novo, me molha de novo? Aham. Entende? Então, essa é a ressignificação. A ressignificação é você entender o que levou àquela situação. Por que aquela pessoa agiu assim comigo? Entende? O que houve na história daquela pessoa que fez com que ela agisse daquela forma comigo? Né? Uhum. Então, quando a gente começa a perceber, por exemplo, meus pais eram meu pai era muito violento comigo. Ok, vamos lá olhar como é que era o pai dele com ele. Existe uma grande chance que o pai dele com ele era tão ou mais violento do que ele era com você. E aí você vai entender que ele não entendeu outra linguagem que não aquela. Ou seja, ele é uma vítima de outra vítima que vem perpetuando aquele comportamento. Ele aprendeu, por exemplo, como nós falamos antes, né? Ou É. seja, a única experiência que ele sabe é aquela, ele não conhece nada diferente daquilo e ele repassa da forma que ele sabe. Por quê? Porque ele aprendeu que cada vez que um filho faz alguma coisa, desperta aquele gatilho de raiva. Porque quando ele era pequeno e tinha aquele comportamento, deixava o pai dele com raiva, que por consequência batia nele. Agora, quando o filho dele se comporta daquele mesmo jeito, desperta o mesmo gatilho, deixa ele com raiva e ele desconta de novo. Então aquela história vai se repetindo por falta de entendimento, por falta de clareza, inteligência emocional, entende? E perceber que, na verdade, não é sobre nós, Vinícius. E isso é uma coisa chave. Nunca é sobre nós. É sempre sobre o outro. Entende? Porque quando alguém vem e desconta alguma coisa na gente, não é sobre nós. Ele está descontando alguma coisa que ele trouxe de outro alguém. Se você estiver numa empresa, por exemplo, numa hierarquia de uma empresa, e o seu supervisor vem e do nada começa a te xingar, pode ter certeza que ele acabou de sair da sala do supervisor dele ou do chefe dele e ele foi xingado por alguma coisa e ele vem na pessoa que está abaixo dele e xinga também. E aquilo vai escalando. Então a gente sempre tende a se comportar dessa forma. Entende? E aquilo vai perpetuando. Só que quando a gente entende isso e a gente busca entender o todo da situação, a gente começa a controlar melhor essa emoção. E aquela emoção que a gente deu o exemplo do carro, que era uma vez de raiva, de injustiça, vai ficando mais leve e vai se tornando um sentimento controlável, onde a gente começa até a ter empatia por aquela pessoa. Entende? É. Antes eu sentia raiva, antes eu me sentia injustiçado. Agora eu começo a ter empatia. O meu chefe vem e me esculacha e eu fico pensando assim: o que será que aconteceu com ele para ele estar agindo assim? É. Entende? Eu já não tomo como pessoal mais. Não é sobre mim, é sobre ele. Sobre Entende? esse lado de É você sempre sobre o ressignificar outro. esse processo,
ele auxilia muito você não só a não colocar o peso sentimental na outra pessoa, né, para dentro de você, e sim sobre o Isso, que a outra pessoa está carregando. É aquele exato. lado de você entrar, você vai num supermercado e aí você fala uma boa noite para a pessoa, ela não te responde o boa noite. A Uhum, resposta não está falando sobre você, está falando sobre ela. Né? exato. Então, muitas pessoas acabam deixando aí, respondendo o que foi perguntado aqui, como ser mais leve, tendo um passado tão pesado. O passado, o nome já diz, ele ficou. O que você Uhum, absorveu disso? O que você aprendeu de fato? O que você vai deixar de legado? Às vezes as pessoas elas pegam o passado pesado e de vez de uhum, transformar o presente leve, ela transforma mais pesado ainda. Por quê? Porque ela ainda não ressignificou na cabeça dela esse exato. processo. Então, para ela é uma culpa. Eu tinha, durante muito tempo, Carlos, para você que está nos assistindo aí também, o processo de abandono. Né? Com 15 anos de idade, Uhum, a minha mãe pegou as chaves de casa, trancou tudo, porque eu cheguei 10 minutos depois do horário que ela tinha me falado e falou: vai morar com seu pai. E esse lado de abandono, eu carreguei essa mochila do abandono por muitos anos da minha vida. E quase sempre esse passado ele vem na minha cabeça. Se eu não entendo que eu tenho que ressignificar isso do abandono, todas as vezes que acontecer situações que causarem algum abandono, amizade, por exemplo, eu sofria muito por perda de amizade, eu sofria muito por perda de amigos, né, parentes, familiares. Não, as pessoas tinham que estar dentro. E quando alguém resolvia, por questão dela, não quero mais caminhar com você, tá tudo certo, isso me fazia muito mal. Então, ao ponto de eu já chegar a pensar em tirar minha vida por conta disso, por conta de um abandono. E olha o peso que a gente carrega de um legado que foi deixado ruim lá de trás se você não ressignifica isso na sua cabeça. Então, se você está aqui assistindo essa live, é para que, se você está carregando essa mochila do medo, essa mochila aí do, ai meu Deus, mas minha vida foi tão ruim, nossa, troca, ressignifica, muda isso. Como? Como é que eu vou fazer? Conectando com pessoas. Como eu conecto com pessoas? Tem tantos livros muito bons que você pode uhum, ler que vai te auxiliar, né, que vai te dar um suporte. Por exemplo, essa plataforma que a gente está criando aqui, o Legado, você vai ter lives como essa para te auxiliar, você vai ter podcast, você vai ter YouTube disponível, você vai ter cursos presenciais para você fazer. Você vai poder, naquilo que você é muito bom, transbordar na vida de outras pessoas também, né, naquilo que você gosta de fazer. Ah, eu quero, poxa, eu quero deixar meu legado de música, eu sou músico, pô, eu queria ensinar alguém a tocar um violão, a tocar uma bateria. Não tem problema, estar conectado, é estar junto, é estar pensando com pessoas que pensam onde você quer chegar. Enquanto você continuar nesse processo de conectado ao passado daquele mesmo jeito, eu lembro de uma frase quando eu tinha acho que 18 anos, eu voltando do trabalho, aí tinha uns caras de 20 e tantos anos empinando pipa. Eu passei para ir trabalhar, eles estavam lá na rua. Quando eu voltei, eles estavam ali na rua. À noite, quando eu saí arrumado, o cara me chamou de boy. Aí eu olhei para ele e falei, cara, trabalhei mais de 10 horas. Só porque eu coloquei uma roupa mais nova que eu comprei com o suor do meu trabalho, você tá falando que eu sou o boy? Então pensa só se eu absorvo, olha lá, se eu sou um cara que vou lá e absorvo essa situação. Esses dias aconteceu a mesma coisa aqui. Tipo, a pessoa fala, nossa, 10 horas da manhã você tá à toa, né? Não tá uhum, trabalhando, não tá. sim, Mas eu construí isso. Eu construí um processo onde eu consigo 10 horas da manhã estar fazendo o que eu gosto dentro de um parque, né? De uma terça-feira, por exemplo. Não tem problema. Mas as coisas se repetem. E como você vai reagir diante desse processo de repetição é que vai mostrar aonde você vai chegar. exato, exatamente. É, isso que você falou é extremamente importante.
É basicamente assim, ó, quando a gente entende esse sentimento, quando a gente percebe, começa a perceber, porque o que a gente está trazendo aqui agora, conversando, é clareza, Uhum, concorda? A gente está certo. trazendo clareza. Então, por exemplo, assim, se você já percebeu, ó, se eu for lá no meu passado e começar a perceber as coisas e entender de onde veio aquele comportamento, se a minha mãe era abusiva, como é que a minha mãe foi criada? Se o meu pai era abusivo, como é que ele foi criado? De onde vem aquele comportamento? Porque a gente tende a pensar, principalmente quando criança, e tá tudo certo, tá? Isso é o jeito que a gente funciona. O que eu fiz para merecer? Só que não é sobre a gente. Esse comportamento é sobre a pessoa. Ela está simplesmente replicando em você alguma coisa dela, porque ela não sabe fazer diferente. Então não é culpa sua, não é alguma coisa assim que você fez para merecer, na maioria das vezes pelo menos, né? Todo mundo já aprontou quando criança, né? Aham, Mas brincadeiras à parte, não é alguma coisa sobre você, é sobre aquela pessoa. Então, quando você tem esse entendimento, quando você começa a perceber, você começa a ter domínio sobre a situação e principalmente domínio sobre o sentimento que está atrelado, anexo àquela situação. Então, aquele gatilho começa a ficar cada vez mais fraco e ele começa a ficar cada vez mais perceptível para você. Vai acontecer uma situação, você, opa, isso aqui ativa o gatilho. Como é que eu controlo? Você passa a ter controle. uhum. Né? Se a gente fosse fazer uma analogia, imagina que você entra num ambiente e tem alguém escondido atrás da porta e te dá um susto. A primeira vez que você leva o susto, tranquilo, não Beleza. sabia que tinha alguém ali. Na segunda vez, você pode até levar o susto por achar que não, o cara não vai estar ali duas vezes seguida, Aham. né? Vamos dar, tipo, ok, me pegou de novo. Vai levar o terceiro susto? Não vai. Porque agora você já sabe que existe uma probabilidade daquele gatilho, ou seja, daquele cara atrás da porta estar ali. Você já começa a controlar aquela situação. E mesmo que ele vier e tentar te assustar, já não assusta mais. E esse é o controle emocional de perceber o gatilho, perceber a emoção criando, opa, eu tô ficando, tá mudando alguma coisa aqui, eu tô me sentindo incomodado com essa situação. Você toma ciência da sua própria linguagem corporal, É entendeu? Do verdade. seu estado. E você começa a ter controle sobre aquilo. Então, É, a pessoa que fez a pergunta, que comentou, né? Como é que eu faço se o meu passado foi extremamente traumático, um passado difícil? Primeira coisa que você tem que entender é que não tem nada a ver com você. Nunca é sobre você. É sobre as pessoas que simplesmente repassaram os problemas delas em você, descontaram em você. Então não é sobre você. E uma vez que você tem ciência disso, vai lá atrás, tenta entender o que levou aquelas pessoas a agir daquela forma. É muito provável que você vai entender que elas foram vítimas de de outra outras vítimas, né? E a história. partir daquele momento A você história vai acaba se repetindo e como colocaram aqui, a gente nunca vai, exato, a gente nunca vai saber como é que foi o passado daquela outra pessoa. Por exemplo, eu não exato. consigo saber como foi o passado que o meu avô tratou o meu pai. Eu não Uhum, sei. Porque, primeiro, meu pai já morreu, meu avô já morreu, meu pai morreu calado. uhum. Hoje eu já consigo passar esse legado para o meu filho, né? De falar para ele, olha, foi assim, assim, assim. Eu consigo sentar com ele, falar, explicar, né? Não é porque o meu passado foi ruim que eu preciso replicar esse meu passado. Exatamente. Então, às vezes as O, pessoas falam o assim, susto ah, não te pega não mais. vai me Você pegar. já sabe que ele está atrás da porta, não incomoda mais. E é isso que a gente busca trazer, né, hoje nessa live, que é um pouco mais essa clareza, um pouco mais desse entendimento, dessa autoconsciência, né? Então, da Exatamente. pessoa começar a perceber as coisas, inclusive no dia a dia de hoje, né? Se essa pessoa que fez a pergunta, por exemplo, se ela está num relacionamento hoje, existe uma grande chance que ela traga legados, né, Vinícius? Legados dessa infância dolorida hoje para o relacionamento dela. Então, tem certas coisas que incomodam, tem certas coisas que vão despertar um gatilho de raiva que não sabe nem de onde vem, Uhum. vem dessas feridas que foram abertas lá na infância, que não foram cicatrizadas, desse sentimento de o que eu fiz, né? E Às que vezes a acaba pessoa ela replica o pai no marido, isso. às vezes a pessoa replica a mãe, né? Ela quer ser igual a Uhum. mãe foi.
por vezes o inverso também é verdadeiro. Às vezes o homem Exato. ele replica aquilo que ele espera que a mãe tratou daquele jeito, né? Uhum. Às vezes ele acaba esperando esse tipo de tratamento, ele não vai existir, porque é um relacionamento novo, é uma entrega nova, né? Situações que eu coloco para todos vocês aqui, coloquem em prática. Conecte com pessoas que estão no lugar onde você quer chegar. Isso vai te colocar num Excelente. patamar melhor. A Cirlei colocou aqui, ó, eu replicava minha mãe. É o processo. Viu só? É essa mochila do legado que você carregava que eu te convido essa noite para você soltar. Te convido para você que teve clareza diante de tudo que a gente já vem conversando aqui, você entendeu, peraí, meu pai, minha mãe, eles não têm culpa disso. E existe uma palavra chamada perdão. Essa palavra Uhum. perdão, a igreja, quando eu digo a instituição religiosa, ela acabou meio que vulgarizando essa palavra, né? Perdão Concordo. não tem nada a ver com esquecer. Você vai lembrar. Você é o cara da analogia, eu amo as suas analogias. Então, faz a analogia do perdão aqui para as pessoas, para clarificar para a galera, por favor. Vamos pensar na analogia do perdão. Essa aí foi boa, Vinícius. Ó, eu vou usar uma aqui e você pega aí. Manda. Vamos lá. Você tá lá, tá com o braço, acabou de sofrer um acidente. Uhum. Se machucou todo, caiu, ralou todo o seu braço, você tá com ele todo estourado. Tá doendo? Sem dúvida. Normal? Faz parte do processo, você acabou de cair. Exato. Você vai passar a medicação, você vai tratar, se bobear, você vai ter que ir no médico, você vai ter que ir ali. Então, todo esse processo, você vai passar. Passou um período, você vai olhar para aquele machucado, ele vai estar ali, aquela mancha, ela vai continuar no teu braço. Só que você vai olhar, o que vai vir na sua cabeça é, nossa, lembra aquele dia? Eu caí. E aí, não vai mais doer do mesmo jeito que doeu naquele primeiro dia, que só de você olhar para aquele negócio te fazia muito mal. Só de alguém pensar, encostar, você fazia, ai, 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 ai. Você, não queria que tocasse. O tempo, quando você perdoa, é quando você olha e não sente mais. Porque a ferida, ela vai estar Uau. ali, vai estar tranquila, ela vai aparecer naquele braço. Mas o tempo, quando você vai lembrar, você não vai esquecer, mas você precisa liberar. Uhum. Se você ficar carregando esse peso, lembrando da situação, vamos voltar na sua analogia da água lá, trazer um peso sentimental para isso, sabe? Mas aquele dia eu caí, sabe por quê? Porque foi o Carlos que me empurrou. O Carlos não presta, olha a marca que ficou aqui no meu braço. Olha aqui, eu carrego isso até hoje, eu lembro da dor. Tem gente que é assim, mas, Isso. mas tá machucado, você sente alguma dor? Não, mas eu lembro da dor. Eu não perdoo o Carlos porque o Carlos me machucou aquele dia, ele me empurrou. Tudo bem, ele te empurrou para você não morrer, para você não bater a cabeça. Por isso que ele te empurrou para não essa era só o seu braço. Aí você entende, é verdade, putz, verdade, Carlos, me perdoa. Então o perdão, ele tem muita conexão com aquilo que você carrega. Tem gente que por muito tempo carrega esse processo de pai e mãe lá da infância, não perdoa a surra que tomou, Uhum. não perdoa as palavras que o pai e a mãe falou para ela de maldição, palavras assim pesadas. Eu sei que tem você que está assistindo aqui, a gente ouviu palavras que você não queria ouvir, assim como eu ouvi. Quando eu ouvi do meu pai e da minha mãe que eles não queriam me ter, cara, acabou com a minha vida. Não, como assim? Eu ficava me perguntando, eu falei, meu, como, por quê? O que que eu fiz para ser. Tá. E o processo de liberar esse perdão, de falar, tudo bem, né? Eles deram o que eles tinham, eles são vítimas de outras vítimas. Você começa a ressignificar esse processo e aí você libera o perdão. E faz bem para quem isso? Para você. Para você mesmo. Então, Essa eu acho que é a parte principal para as pessoas entenderem o quanto é libertador para a gente, né? E, inclusive nos dois sentidos, né, Vinícius? Para as coisas que aconteceram conosco, da gente perdoar a pessoa que fez, como das coisas que a gente eventualmente faz para alguém.
né? Não só pedir o perdão, mas também se perdoar. Saber que a gente fez acreditando na época ou não entendendo na época o mal que estava fazendo, ou simplesmente pelo legado. Porque aquela era a forma que eu aprendi, eu acabei replicando no meu filho, eu acabei replicando na minha filha, eu acabei sendo grosseiro com a minha esposa, porque esse era o jeito que eu aprendi em casa, né? Então, é importante que a gente entenda que o perdão dos dois lados, mas esse perdão é o que nos liberta, liberta a nós, principalmente. Eu senti aqui que tem uma pessoa que precisa fazer uma ligação e resolver esse problema. Que ainda sente dentro dela ainda muita angústia. E não sei quem é você, mas pega o telefone, manda uma mensagem, liga para essa pessoa. Liga agora. Já vai, já conecta, já faz. Já Resolve. resolve, já Porque isso resolve, vai já fazer resolve. muito mais para você do que Isso, pela outra pessoa. Lembre-se, o que as pessoas isso. fazem para você, falam sobre ela. Elas. Então, o que você faz para os outros fala sobre você. Você. Exatamente. Então, você está carregando ainda coisas da sua infância, do seu É. passado, do ontem. O ontem, ele não vai alterar o agora. O ontem já passou. Então, Você falou em mochila, né, Vinícius? Cada vez que a gente não perdoa alguma coisa, é como se colocasse mais uma pedra nessa mochila. Não é nem sim, só o não largar a mochila, é colocar mais peso na mochila. Né? Então, chega um ponto que a gente não se move mais. A nossa vida é remorso, a nossa vida é coisas mal resolvidas, são perdões que a gente não pediu e não concedeu, e a nossa vida simplesmente tranca, para, e a gente não consegue evoluir, a gente não consegue mover, né? E tudo isso está atrelado àquela coisa que não foi resolvida, aquela cicatriz que continua, né? A cicatriz está sim. fechando, você usou o exemplo do braço, a gente vai lá e não, E não, vai não, lá eu não e quero. cata a pelinha. Porque você quer sentir dor, Isso você aí. quer que doa. Exato. Eu quero lembrar, eu não quero Sim. esquecer. Eu não Exatamente. quero. A pessoa não merece isso. Olha o que ela fez comigo. Exatamente. E isso É, vai aumentando. Essa mochila, que é a analogia que a gente começou aqui, que eu comecei falando, ela só vai ficando mais pesada. E se você tem essa mochila ainda aí, hoje nós nos reunimos aqui para te levar essa mensagem e para deixar esse legado. Esse nosso legado aqui é exatamente. olha, deixa eu só te interromper, olha que lindo ali, ó. Tá vendo aquela pessoa que escreveu ali, perdão, filhote? Ah, É minha mãe. Mãe, não tem nada que perdoar, mãe. Não ou tem tem, né? absolutamente Ou tem. nada para perdoar. Ou Da tem, minha ela parte, fez pelo menos, não Não, tem. não, Se tiver, eu peço sim, perdão agora. sim. Mas, do contrário, não tem absolutamente nada. Te amo demais, amo o pai. Beijo, obrigado por estar aqui. Que legal. Nossa, é, é, é lindo isso, né? A gente às vezes não tem noção das coisas que a gente faz. Às vezes uma pequena coisinha para a gente não parece nada, mas para o outro é uma pedra gigantesca. Exato. E esse processo de você caminhar, de você ir para frente, né? Ver uma mãe aqui numa live virando para um filho e falar: perdão, filho, talvez tenha alguma coisa que estava guardada lá que ela precisava liberar. E Exato. ela largou essa mochila hoje e ela vai conseguir caminhar mais ainda, né? Amém. Porque é exatamente isso que ela tem para oferecer. As pessoas dão as pessoas oferecem o que tem. Exato. Não tem como você cobrar algo de alguém que não tem o que oferecer. Exato. Né? E hoje essas informações todas que a gente tá dividindo aqui, Vinícius, é importante que as pessoas entendam que o que a gente basicamente está fazendo é devolvendo o poder da sua vida de volta para você. É isso. Entende? Não é mais o teu passado que te define, não é mais os teus gatilhos que te definem, não são mais as pessoas atrás da porta querendo te assustar que te definem. Né? A partir do momento que você tem esse entendimento, que você pode ressignificar tudo o que aconteceu na sua vida, que você tem o entendimento que o controle dessas emoções pode e deve estar nas tuas mãos,
você ganha de volta esse poder de poder mudar o rumo da tua vida para o lado que você quiser, né? E, inclusive, de encerrar ciclos que são ciclos negativos, ciclos que daqui a um pouco estão, por algum motivo, podem estar, inclusive, destruindo uma família, né, Vinícius? São Verdade. coisas que a gente pode encerrar agora e daqui para frente começar um ciclo totalmente novo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, tentando fazer, é que as pessoas que estão nos prestigiando, né, que a gente é muito grato por isso, inclusive, que elas entendam que o poder volta para elas a partir do momento que elas têm essa clareza, esse entendimento e essa disposição, inclusive, eu diria, né, de criar uma nova história, de ressignificar, de tomar posse, né, das escolhas e não deixar aquele sentimento que foi instalado, aquele sentimento que anexou, tomar conta para o resto da vida, né? Que a pessoa pode sim, e como o Vinícius falou, ele contou um pouco da história dele, ele é um exemplo vivo disso, né, Vinícius? Uma pessoa que pensou, imagina, pensou em tirar a própria vida. Para pensar no legado que isso é. Se a gente está dizendo que legado é o exemplo, imagina o tamanho do legado que seria cometer uma loucura Uma dessa. verdade dessa. Entende? É, Olha o tamanho do legado que isso seria. Seria um legado extremamente impactante, com uma carga emocional gigantesca, que seria muito difícil pensando no futuro dos teus filhos. aham, Entende? Então, isso é uma coisa que se tivesse um legado para a gente deixar aqui dessa live, seria esse, né? Que dá tempo sim, que é possível sim, que a gente consegue sim, basta a gente ter essa ciência, a gente ter esse entendimento e a gente começar pouquinho a pouquinho. Não existe milagre, né, Vinícius? A gente não está não, aqui para dizer que existe milagre, mas existe sim como você identificar aquela pessoa atrás da porta que está querendo te dar o susto, entender isso e não deixar mais que aquela situação, toda vez que aconteça, te cause espanto e te tire do teu eixo. Você tem sim como tomar conta disso, ressignificar isso e escrever uma nova história com zerado de qualquer coisa, deixar a mochila lá atrás e ainda deixar um bilhete. Essa mochila aqui, né, me deixou muita, durante muitos anos preso. Agora eu tô livre exatamente, exatamente. E que sirva de degrau para alguém subir nela e ir e adiante. Isso qual que aí. é a mochila que você vai soltar? Essa é a minha pergunta para você que está nessa live hoje, né? E qual que é o legado que você vai continuar compartilhando? A internet ela tem esse poder. A gente está contando histórias aqui para vocês de vidas, ó. Acabou de escrever aqui, foi ó, muito Meu bom, amigo Juca. coisas que precisei juntar meus cacos e começar de novo. Não foi fácil, mas minha fé em Deus eu venci cada mês. Este legado Amém. foi pensando em, aí acabou cortando. Sim. Mas as pessoas, exatamente isso, é sobre você entender Isso. e seguir, né? É. E não esquecendo que legado está muito mais ligado ao exemplo do que o que a gente fala, Sim. né? E para ilustrar, né? Vamos trazer mais uma analogia aqui para ilustrar. Se você pegar uma pessoa que criou um império, uma empresa gigantesca, um império, né? Para Aham. todo mundo que está fora daquilo ali, o legado dele é aquele império. Talvez se você for fazer uma entrevista com os filhos e com a família, o legado vai ser assim: eu não sei quem é meu pai direito, ele nunca estava em casa. Entende que o legado muda? Sim, O legado foi de um pai ausente. Eles estão pouco se importando com o império que ele criou. Porque em casa, o exemplo que eles tinham era do pai ausente, que às vezes chegava, tinha pouca paciência, que às vezes chegava, era grosso, às vezes chegava, nunca dava atenção, nunca tinha tempo. Para as outras pessoas, o legado que ele criou, a empresa muito bonita, tá tudo certo. Então, é importante a gente ter consciência que o legado tem a ver com os exemplos que a gente deixa e não com o que a gente fala, né? perfeito. Então, vamos prestar atenção na forma que a gente age, nas coisas que a gente fala, se elas estão coerentes com a forma que a gente está agindo, porque sempre tem uns pequenininhos aí que estão prestando atenção em tudo que a gente faz. Exatamente.
o legado ele é diário. Ele é o exemplo diário. Exato. Se tiver que colocar algo aqui para você, é o exemplo diário. Então desfrute, né? A vida não é sobre valores financeiros, não é sobre conquistas, e sim sobre você desfrutar aquilo que Deus te deu, que é algo melhor que a vida. Né? Se você ainda não tem uma família, mas é o pouco que você tem, que é a sua vida, que é o muito que Deus te deu, é o que vai te colocar no patamar adiante, é o que vai te colocar no degrau para cima. É você pegar essa mochila, colocar ela na frente, pisar nela para que você suba mais um degrau e vai tirando, vai perdoando. Então, se tem alguma coisa que, Exato. nesses últimos 10 minutos aqui, eu quero que você reflita, você que está assistindo, o que você vai fazer no hoje, no agora. Porque o ontem não tem como alterar. Falei, certa vez uma pessoa chegou para mim, Carlos, e falou assim: ah, mas porque foi muito ruim, porque. Tá. Falei, tá, que dia que foi ruim? Ele ontem. Então tá. Então escova o dente ontem para mim, hein? Quero ver. Duvido você escovar. Eu duvido você tomar o café da manhã ontem para mim. Uhum. Não vai conseguir, não adianta. Você consegue mudar o hoje, o agora. Então o legado que ficou de ontem já ficou, meu amigo. Não tem como mudar. E Exato. a atenção para os seus filhos, que era algo que eu pecava, porque eu era um workaholic no Brasil, e hoje eu vejo a proximidade dos meus filhos, né? É no hoje, é no agora, de parar tudo. Peraí que eu vou jantar com meu filho. Peraí que eu vou pegar ele e vou levar ele no cinema pela primeira vez. Eu quero estar junto nesse primeiro dia. E olha que a mochila do abandono eu carregava nas minhas costas durante E é muito. pesada. E era pesada. E o que eu fiz? Eu tive que largar essa mochila. Então você que está aqui, nesses 10 minutos, pense. Qual a mochila que você vai largar? Quem é que você vai perdoar? E aí eu te desafio. A conexão que você vai fazer para dar o primeiro passo. Nós temos um curso que vai ser dia 14 de maio aqui em Orlando. Então tá aqui na nossa bio o link. Você vai entrar lá, você vai se cadastrar no legado, você vai receber as informações, tudo certinho. Vai ser com a Cirlei, vai ser o poder da ação. Então você que precisa sair dessa zona, eu vou estar lá, eu vou ser um dos participantes, eu vou participar. Eu quero. Estaremos lá. Por quê? Eu quero estar conectado com pessoas que estão no lugar onde eu quero chegar. E é sobre isso. E é sobre transbordo. Ela vai transbordar, a gente vai receber, e a gente vai transbordar. E por que a gente está aqui hoje na posição de fala? Porque lá atrás a gente parou para ouvir alguém e melhoramos em vários Exato. pontos, e hoje a gente consegue passar informações para vocês. Então amanhã tem um Exato. também aqui no Legado. Então, se você está aqui e ainda não nos segue, coloca aqui para seguir. Todo dia, de segunda a sexta, vai ter uma live. Então, começou hoje comigo. Amanhã vai ser a Adriana, ela vai falar sobre transição de carreira. Quarta-feira vai ser com o Rafa, ele vai falar sobre network. Quinta-feira vai ser Elaine. Sexta-feira vai ser os jovens. Os jovens vão fazer uma live aqui, falando coisas de jovens. Então, você não pode perder. Né? No sábado a gente já vai lançar o nosso primeiro podcast. Na outra semana já tem um treinamento presencial, as lives continuam todos os dias, então tem nosso canal no YouTube. Assim, Transbordo ele vai existir diariamente. Então conecte com. Uau. Eu quero que você que está nos assistindo, se você ainda não está conectado nesse legado, venha com a gente. Você tem sim algo para oferecer. Ah, eu estou no Brasil, eu quero participar. Coloca lá como você pode participar. Às vezes você não pode participar presencialmente, mas você pode entrar numa live como essa. Você pode fazer um podcast com a gente. Você pode semear com uma foto. Ah, eu sou fotógrafo, pô, eu não consigo. Será que eu posso fotografar esse evento dia 14? Fica à vontade. Ah, Vinícius, pô, eu quero comprar um ingresso para presentear 10 pessoas. Não tem problema, a gente vai pegar essa semente que você vai dar para pessoas que não têm condições de pagar o ingresso do Poder da Ação. Então, assim, tem muita oportunidade. Então, eu estou convidando você aqui para participar do legado, porque eu saí muito enriquecido. Do fato da sua mãe falar o que ela falou aqui, me trouxe algo assim, parece que minha mãe estava falando comigo.
né? Naquele Uau, que perdo... legal. o sentir perdoado pela minha mãe. E esse processo, ele é lindo. Cada dia vai ser tremendo. Então, vem com a gente. Carlão, muito obrigado. A gente vai estar junto mais vezes aí. E eu quero que você faça as considerações finais, fale um pouquinho mais aí, né? Vamos lá. O exemplo do É, copo, eu acho que é, o que mexe muito comigo. Todas as vezes que eu paro para pensar, eu falo do copo furado. Eu falo, o copo furado, copo do furado. copo furado. Essas crenças, né? Essas crenças que a gente tem do passado, fazendo analogia, né? Elas seriam basicamente como um copo furado, né? Então, entendendo que nós somos um copo perfeito, nascemos um copo perfeito, e cada vez que alguém nos machuca, é como se fosse um furinho feito naquele copo, né? E mesmo que a gente receba um pouco de carinho, uma dosezinha de amor, de vez em quando, ela enche até um pedacinho, só que como o copo está todo furado, aquilo logo se esvazia. Então, a gente está sempre precisando de mais. Então, a gente cresce sem fechar aqueles furos. E a gente acaba trazendo muitas vezes para a vida adulta aquele copo nosso furado, achando que um outro vai preencher o nosso copo, vai preencher as nossas necessidades. E não importa o quanto a tua esposa vai te dar amor, o quanto vai receber de atenção, como aquele copo continua furado, aquilo logo já não é mais o suficiente. Então, a gente está sempre com aquela, né, sensação de que nunca chega, nunca sou amado o suficiente, eu nunca sou compreendido o suficiente, eu nunca sou qualquer coisa o suficiente. Mas é porque a gente não foi lá e não fechou todos aqueles buraquinhos para que o nosso copo possa transbordar, ou seja, ele possa encher até o ponto que a gente consegue distribuir daquilo que está recebendo. A gente está recebendo amor e está retribuindo, né? A gente está transbordando na vida de outras pessoas. Isso só é possível quando a gente tapa todos esses furinhos e permite, então, que o nosso copo possa encher até o ponto de transbordar. E acho que é interessante também, Vinícius, a gente comentar com as pessoas que já que você comentou que o legado é uma prática diária, né? Uma forma bem bacana da gente começar também a mudar, fazer esse shift no mindset, é a gente começar a ter gratidão, né? A gratidão diária também. Eu acho que isso é um legado sensacional e que se a gente praticar todo dia, nos ajuda muito, nos ajuda na parte do perdão, nos ajuda a ir tirando essa mochila aos poucos. Carlos, mas ser grato ao quê? Se eu tive uma vida difícil, se eu tive um dia difícil. Gratidão por entender isso. Tem gente que não tem esse conhecimento que a gente está dividindo aqui e, por consequência, não consegue nem avaliar o porquê que está agindo assim, porquê que está agindo assado. Então, já seja grato por ter a informação e por poder, de certa forma, aplicar aquela informação. Encontre coisas para ser grato, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter uma imensidão de motivos para ser grato quando a gente começa a prestar atenção no quanto a nossa vida tem situações que são extremamente abençoadas, né? Então, eu acho que a gratidão é um ponto fundamental para a gente praticar esse legado todo dia também. E fazendo o meu agradecimento aqui final, então, Vinícius, eu queria te agradecer demais de novo. Para mim é um prazer enorme. Queria agradecer a todo mundo que participou da live, e muitos amigos ali, Schmidt, o Juca, enfim, uma série de amigos, o Gui. Queria convidar todo mundo que ainda não está inscrito no Legado. Gente, vamos fazer parte desse movimento. É lindo, é maravilhoso. O nome por si só já diz tudo, né? Quem não quer deixar um legado, quem não quer fazer parte de um legado tão bonito, tão grande como esse? Então, faça parte, esteja presente, participe dos eventos, participe dos treinamentos, esteja em contato com essa equipe maravilhosa do Legado e vamos caminhar junto para fazer essa transformação aí, atingir cada vez mais pessoas. Mais uma Gratidão à equipe do Legado em vez geral e especial a você aí, meu amigo. a todos aí. Eu sou grato a esse bando de doido que juntou na causa. Eu já vejo você e sua esposa dentro dessa família. Vocês fazem Amém. parte sim da gente, tá? Vocês são o legado. E eu convido todos vocês para fazer parte. O link está aqui, é só você preencher, fica na bio do legado. A gente não vai compartilhar dados, a gente não vai fazer nada, é só para a gente saber aonde a gente pode trazer você, ou como te auxiliar, ou como trazer você aqui para auxiliar mais pessoas. O Carlos, por exemplo, está aqui auxiliando outras pessoas através dessa live.
Com 1 hora a live ela se encerra, então falta